Então, obrigado pela música. Feliz sábado a todos. Agora não é o momento para conversar, não é o momento para acessar o Facebook, não é o momento para prestar atenção no celular. É o momento para abrir a sua mente, o seu coração, os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Amém? A mensagem de hoje tem por título Jesus que você não conhece. Nós iremos ver hoje algumas coisas que Jesus Cristo fez e como nós podemos imitá-lo. Há uma escritura em 1 João capítulo 2, verso 3, que diz o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Em João 14, 23, Jesus Cristo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você conhece Jesus Cristo? Você sabe quem Ele é, o que Ele fez? Há uma grande diferença entre conhecer e ouvir falar. Você pode conhecer Cristo e não reconhecê-lo como seu Salvador. Há uma grande diferença nisso. Como eu sei que eu reconheço como meu Salvador? Cristo deu uma grande promessa aqui, que se nós guardarmos os mandamentos do Pai, Ele e o Pai viriam a nós e fariam em nós morada. Ou seja, Ele não mora em casa de estranhos, Ele só mora em casa quando Ele é convidado para se estabelecer ali. Uma coisa interessante que podemos saber sobre Jesus Cristo é a sua ascendência. Vamos abrir a escritura em Mateus capítulo 1, verso 1. Que diz o seguinte: este é a genealogia de Jesus, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Quem foi Abraão? Será que Jesus Cristo tem alguma semelhança com Abraão? Abra sua escritura em Romanos capítulo 4, 17 em diante. Romanos 4, 17 em diante diz o seguinte: isso está de acordo com a escritura, que diz: designei você para ser pai de muitas nações. Abraão é nosso pai aos olhos de Deus, porque ele confiou em Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe, porque apesar de ter perdido a esperança, ele confiou que se tornaria pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: sua semente será muito grande. Será que Jesus Cristo se tornou pai de muitas nações? Isaías capítulo 53. Verso 10. Em diante diz o seguinte: apesar de ele não ter agido com violência, nem dito nada enganoso, ainda assim foi do agrado do Senhor esmagado com a enfermidade, para ver se ele se apresentará como oferta pela culpa. Se ele o fizer, verá a sua descendência e prolongará seus dias. Em sua mão o desejo do Senhor será realizado. Em João capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: no entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder de Jesus Cristo, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus tinha uma fé gigantesca. A sua fé era tão grande que criou todo o universo. Abraão não tinha uma fé para criar tanto assim. Jesus Cristo se tornou pai de uma nação redimida, diferente de Abraão, que se tornou pai de uma nação onde tem pessoas que são redimidas e outras pessoas que não são redimidas. Então, se pudéssemos escolher de quem deveríamos ser filhos, é melhor sermos filhos de Jesus Cristo, que também tem a sua ascendência ao pai Abraão. Abraão é o pai de uma grande multidão, de perdidos ou salvos, mas Jesus Cristo é o pai de uma grande multidão de salvos.
E para sermos salvos em Jesus Cristo, temos que crer que Ele é o Salvador de todo o mundo. Mas será que você conhece Cristo? Você realmente é um seguidor de Jesus Cristo? Hoje nós iremos ver alguns exemplos que Jesus Cristo nos deu e talvez eu e você não estejamos seguindo. Em João capítulo 13, 15, ele disse uma frase interessante: porque lhes dei exemplo para que façam como fiz. Ou seja, todas as vezes que eu for fazer determinada ação, eu tenho que lembrar de João, qual capítulo mesmo? E o verso 15. João o quê? Põe no seu espelho, João 13, 15. Deixa lá. Toda vez que eu for me vestir, eu tenho que lembrar de João 13, 15. Jesus Cristo me deu exemplo de me vestir bem, de não expressar sensualidade, para não despertar desejos sexuais no meu próximo. Estão percebendo isso? Ele me deu um exemplo. Jesus Cristo também me deu o exemplo da fala. Ele não usava gíria quando ele falava com as pessoas, pois a sua fala era de pessoa que tinha conhecimento das Escrituras. Você já encontrou alguma gíria na Escritura? Então Cristo não usava gíria. Meu jovem, tire a gíria dos seus lábios. Cristo também tinha uma boa conduta de salvação para o seu próximo. Ele não julgava o próximo a tal ponto de esmagá-lo e matá-lo, mas ele era um salvador para essas pessoas. Então nós vamos ver agora os exemplos que Cristo nos deu enquanto ele esteve aqui na terra. É claro que não poderei falar todos os exemplos que ele nos deu, tá ok? Mas separei alguns exemplos e eu espero que através desses exemplos você possa encontrar outros exemplos e aplicar em sua vida. No livro de Marcos capítulo 1, verso 22, Jesus é um exemplo de mestre. Todos ficaram maravilhados, diz a Escritura, com o seu modo de ensinar, porque não lhes instruía como os mestres da lei, mas como quem possui autoridade própria. Por que Jesus Cristo instruía de uma forma diferente dos mestres da lei? Os mestres da lei também conheciam as Escrituras, mas há uma grande diferença entre conhecer as Escrituras e aplicar as Escrituras. No livro de Lucas, capítulo 24, verso 44, Jesus Cristo, após a sua ressurreição, se dirige aos apóstolos assim: assim como dizia a lei, os profetas e os salmos sobre a ressurreição do Messias, a morte e a ressurreição dele se cumpriu. Então percebemos que Jesus Cristo estudava as Escrituras, mas ele tinha um outro costume além de estudar as Escrituras. Não é você que estuda a Escritura sempre, fica guardando tesouro para dentro do seu coração, significa que você está salvo. Cristo tinha um outro exemplo além de estudar as Escrituras. Eu gostaria que você desse esse exemplo. Marcos capítulo 10, verso 1, tem um outro exemplo de Cristo. Então Jesus saiu dali e foi à região de Judá e ao outro lado do Jordão. Novamente uma multidão se reuniu em volta dele e, como de costume, ele a ensinava. Jesus não chutava as multidões, não dizia assim para uma criança que vinha aprender com ele: sai de perto de mim, menino, você está me incomodando. Ele não fazia isso. Mas quantos pais fazem isso com seus filhos? Cristo amava ensinar. Cristo gostava de ensinar as pessoas o que era viver nessa terra de uma forma agradável. Um outro exemplo que temos de Cristo, e eu vou demorar um pouquinho mais nesse exemplo, está em João capítulo 8, 4 a 11. Encontraram? Ok. Preste bastante atenção que quando eu estava estudando esse sermão ontem, eu mais me demorei dentro desses versos aqui, porque o que foi mostrado assim do exemplo de Cristo não foi brincadeira.
Então nós vamos ver aqui, a Escritura diz o seguinte: o que está acontecendo aqui é que uma mulher tinha sido pega em adultério, então ela foi levada diante de Jesus Cristo. Então os mestres lá da lei queriam testar Jesus Cristo, e assim aconteceu o relato. Então disseram a Jesus: Rabi, esta mulher foi pega cometendo adultério. Na nossa lei, Moisés ordenou que esse tipo de mulher seja apedrejada até a morte. O que você nos diz a respeito disso? Eles disseram isso para pegá-lo em uma armadilha, a fim de terem uma base de acusação. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles continuaram a fazer perguntas. Jesus endireitou o corpo e disse: aquele de vocês que está sem pecado deve ser o primeiro a atirar pedras nela. Então ele se inclinou e escreveu no chão novamente. Ao ouvir isso, eles começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos, até não sobrar ninguém, apenas a mulher. Pondo-se em pé, Jesus lhe disse: onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus falou: nem eu a condeno. Agora vá e não peque mais. É interessantíssima essa escritura, e eu preciso de uma ajuda. Depois eu preciso de alguém bem aqui à frente, mas eu quero que você observe uma coisa. Quem escreveu a lei? Com o próprio dedo? Deus. Guardou isso? Deus escreveu a própria lei. Quem que se inclina do mais alto do céu, no lugar mais santíssimo, que está assentado sobre o trono da santidade, que eu nem sei se santidade é uma palavra que possa definir o que ele é, ou onde ele está, mas é uma palavra pequena ainda para o que ele é e onde ele habita. Quem é este Deus que se inclina para ouvir uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados? Quem é esse Deus? Guardou isso? Preciso da ajuda de um jovem, rapidinho. Só um jovem que vai morar no céu com Jesus. Aí a gente vende a salvação assim. Pode ser uma pessoa mais jovem, entendeu? Vem aqui rapidinho, gente. Aí, não ia valer ela não, porque ela já estava no corpo. Vamos, deixa eu descer aqui para ficar mais perto. Aí. Ok. Pode segurar para mim? As pessoas têm uma grande dificuldade em conhecer Jesus Cristo na sua questão da didática da lei. Jesus Cristo era um mestre muito didático, tanto que ele usava de parábolas para que as pessoas pudessem entender os segredos do reino dos céus. E ainda tinham pessoas que não entendiam, até mesmo os apóstolos, se reuniam em particular com ele para compreender algumas coisas. Esses homens, doutores da lei, quando se apresentaram diante de Cristo, eles trouxeram uma lei rígida, não é verdade? A Escritura lá diz que esse povo é um povo de dura servil. O que é servil? É uma coluna que não se prostra. É uma coluna que não se prostra. Mesmo diante da lei, ele não se prostra. E era o que esses homens, sou baixinho, era o que esses homens estavam fazendo diante daquela mulher que cometeu adultério. Vamos lembrar de uma escritura? Vamos lembrar de um outro homem que cometeu adultério? O que a lei diz sobre a mulher que cometeu adultério? Ela deve ser morta por apedrejamento. Eles estavam mentindo? Era verdade. E quem entregou essa lei? O próprio Deus. E tal pessoa deve ser apedrejada. Vamos lembrar de um outro homem que cometeu adultério? Vem esse homem na cabeça de vocês aí? Davi. Davi foi apedrejado? Não. Mas o próprio Davi disse que aquele homem que roubou a ovelhinha, que aquele profeta deu uma parábola para ele, deveria ser morto. Mas Davi não foi morto. Por que Davi não foi morto? Porque ainda existia graça, ainda existia misericórdia. É uma coisa que acompanhou desde a queda. Por isso que Adão e Eva não morreram. Misericórdia e graça sempre vão nos acompanhar até o fim dos nossos dias. Então imaginem a lei como essa régua, ok? A Escritura disse que ele se inclinou. Percebe? Os mandamentos não são rígidos, eles podem se inclinar. Por que eles podem se inclinar? Porque há misericórdia e graça. Por isso aquela mulher não foi apedrejada, porque Cristo se inclinou e escreveu
e escreveu no chão. Eu não sei o que ele escreveu no chão. Talvez ele escreveu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois escreveu de novo: amarás o próximo como a ti mesmo. Quem é que diante de um pecado de morte não gostaria de receber vida? Ok, obrigado. Então lembre-se que antes de julgar o seu irmão, existe um outro julgamento chamado misericórdia e graça, que ainda está disponível para qualquer pessoa. Então vemos aqui que Jesus Cristo é um bom juiz. Ele não julga só pela aparência, ele não julga só pelo pecado, ele julga o pecador, e se ele tem um coração arrependido e um espírito contrito, Deus não vai deixar de escutá-lo. Eu vou deixar essa escritura para o final, que é uma surpresa. Há um outro exemplo na vida de Jesus Cristo que eu quero que vocês leiam. Lucas capítulo 4, verso 16. Diz o seguinte: foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no sábado se dirigiu à sinagoga como de costume. Então temos um exemplo aqui que Jesus Cristo também era um adorador. Ele se dirigia à sinagoga para adorar a Deus. Ele também fazia todas as outras leis que eram mandadas para serem feitas em sua época, como um bom judeu faz. Então ele era um adorador que adorava em espírito e em verdade. Uma coisinha aconteceu ontem. Eu tenho observado que muitos guardadores do sábado têm feito isso. Qual é o dia de preparação? Não. O dia de preparação é na quinta-feira. Por que quinta-feira? Não deixem para fazer as compras do supermercado na sexta-feira, porque o diabo vai fazer de tudo para que você se atrase lá dentro e pague no dia do sábado. Estão percebendo? Eu encontrei essa situação ontem no supermercado. Eu estava aguardando uma pessoa chegar do lado de fora do supermercado, eu tinha que entregar algo a ela, e eu vi um casal de adventistas saindo. Isso já era quase 30 minutos depois do pôr do sol. Dia de preparação começa na quinta-feira. Um judeu se prepara para o sábado de um sábado a outro. Então sua mente sempre lembrará que o sábado está chegando. Falta um dia para o sábado, falta 2 dias para o sábado, falta 3 dias para o sábado, é assim que ele conta. Então Jesus Cristo entendia a importância da guarda da lei, no sentido da adoração. E nós temos deixado isso de lado. Nós temos burlado a lei, né? Feito qualquer coisa com ela. Ah, o Senhor me entenderá. Ah, pai, eu não cheguei em casa antes do pôr do sol. O Senhor me entenderá. Não, ele não vai te entender. Na verdade, ele entende o erro que você está cometendo, mas ele sabe que você é capaz de melhorar. Tanto que ele te dá vida para que você melhore. Porque a Escritura diz sobre o sol e a misericórdia: quando o dia nasce, as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas. Então, toda vez que você acordar pela manhã com o seu fôlego de vida, a primeira oração é: obrigado, Senhor, por ainda ter vida. Peço-te que me perdoe as transgressões e me ajude a não continuar cometendo os mesmos erros. Jesus Cristo tem um outro exemplo que eu gosto bastante. Talvez você não vai entender muito bem esse texto que eu escolhi, mas eu vou usar esse texto mesmo assim. Ele é um exemplo de amigo. Em João capítulo 21, verso 15, diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele replicou: sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. Disse Jesus: alimente minhas ovelhas. Esse texto tem a ver que Jesus é amigo. Você me confiaria a sua casa? Vocês me conhecem? Você confiaria a chave da sua casa para mim? Mas Jesus confiou a chave da igreja, estou dizendo, cuidar das pessoas, a Pedro. Então, um amigo confia ao outro, se necessário for, deixá-lo cuidar de toda a sua casa. Esse é um exemplo de amigo. Um amigo confia. No
No grego há uma diferença entre crer e confiar. Algumas escrituras traduzem muito crer, mas seria melhor a tradução confiar, porque crer é colocar crédito. Se eu tenho um cartão e coloco crédito, eu posso retirar esse crédito, não posso? Mas se eu confio, me é bloqueado retirar a confiança. Entendeu? Quem confia, confia até o fim. Por isso que os salvos perseveram até o último dia. Agora os não salvos creem, descreem, creem, descreem, creem, descreem. Então Jesus Cristo quer ser seu amigo a tal ponto que você confie nele por completo. Um outro exemplo que quero destacar é que ele é um exemplo de Salvador. João capítulo 15, verso 13. Eu acho que você já deve conhecer esse texto. Verso 13, opa. Ninguém tem maior amor que quem abre mão da própria vida pelos amigos. Você se doaria para salvar essa pessoa que você chama de amigo? Cristo se doou. E ainda ele se doou por amigos que ainda estavam na vida de pecado. Veja o amor dele, que estranho é, né? Para os dias de hoje. Como é que você vai amar aquele que é seu inimigo e ele nos amou, mesmo nós sendo ainda inimigos de Deus? É isso que significa iniquidade. Ser um inimigo de Deus. O inimigo de Deus não ama a sua lei. Jesus Cristo, então, é um exemplo de Salvador. Porque se uma ovelha se desgarrou do rebanho de Santa Rita, ele não vai ficar falando mal dessa ovelha de Santa Rita. Ele vai sair de Santa Rita e vai procurar essa ovelhinha que está perdida e trazê-la de volta. Percebem? Isso é Jesus Cristo. Por isso que ele é o bom pastor. Ele sabe cuidar do seu rebanho, porque ele deu a vida ao rebanho. Agora, como o pessoal fala, a coisa vai ficar preta. Abre em Tiago. Eu esqueci de anotar isso aqui, mas é Tiago capítulo 1, verso 27. Diz o seguinte: qual é a religião de Jesus Cristo? Ele fez alguma religião? Alguns dizem que Jesus Cristo não fez nenhuma nova religião. Na realidade, Jesus Cristo nos entregou a pura religião. Ele nos entregou a pura doutrina. Ele nos entregou a pura verdade. Agora eu quero falar sobre essa religião pura que Jesus Cristo nos revelou. A observância religiosa que Deus o Pai considera pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. A pura religião de Cristo tem o primeiro ponto: amor ao próximo. Se eu amo o próximo, eu estarei cumprindo o primeiro mandamento, que significa amar a Deus. Como você vai amar a Deus a quem você não vê, e você não ama ao próximo a quem vê? Foi uma pergunta de um dos apóstolos. Ele disse um mandamento: este é meu mandamento, mantenham o amor uns pelos outros como eu os amei. João 15, verso 12. Esse amor é o que vai salvar você de grandes problemas. Por exemplo, esse amor vai salvar você da fofoca. Esse amor vai salvar você do rancor, do ódio. Esse amor vai salvar você de doenças que essas determinadas situações podem produzir na sua vida. Então é mais fácil amar do que odiar, porque quanto mais você odeia, mais mal você faz ao seu próprio corpo. Mas quanto mais você ama, mais amor você vai revelar e mais de Cristo você vai ser. Um outro ponto dessa pura religião de Cristo é o ódio ao mundo. O ódio ao mundanismo, porque nós devemos amar o mundo, amar as pessoas que estão no mundo, mas não devemos apoiar o seu mundanismo, que é uma coisa totalmente diferente. Mundanismo é a sua forma de viver.
Não amem o mundo, diz o apóstolo João, nem as coisas dele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois todas essas coisas provêm do mundo. Os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provêm do Pai, mas do mundo. Quem disse que só porque foi lançado um celular novo, você tem que ter esse celular? O mundo. Isso é amor ao mundo. Eu preciso dessa nova tecnologia, porque eu preciso dessa nova tecnologia. Isso é amor ao mundo. Mas a sua casa está passando por necessidades. O que será melhor? Comprar alimento para o seu lar ou comprar um celular novo? Percebem? Isso é amor ao mundo. Amor ao mundo também é se vestir igual ao mundo. O que eu vejo de adventistas se vestindo igual ao mundo não é brincadeira. Não quando eles estão aqui na igreja, porque aqui é um lugar santo, né? Os olhos de Deus estão aqui, lendo engano. Os olhos de Deus estão onde? Todo lugar. Todo lugar. Quando estiver na frente do seu espelho, pergunte se Cristo iria aprovar as suas roupas. Não estou falando só de mulheres, estou falando de homens também. Ok? Porque o homem pode despertar sensualidade em uma mulher. Ele sabe muito bem como fazer isso, assim como a mulher também sabe fazer isso. Abominem as coisas do mundo e vocês vão amar as coisas de Deus. É uma coisa totalmente assim. Romanos capítulo 7, 15. Isso não é uma briga nova, isso não está acontecendo agora, isso já acontecia. Eu estou quase terminando, tá bom? Isso já acontecia. O apóstolo Paulo sofreu os mesmos problemas que eu e você sofremos hoje. Vamos ver essa situação. Romanos 7, 15. Ele diz o seguinte: não entendo o meu comportamento, não desejo fazer o que faço, em vez disso faço o que odeio. E se faço o que não desejo, estou de acordo com a lei que é boa. Entretanto, agora, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado alojado em mim. Porque sei que não existe nada de bom alojado em mim, isto é, na minha velha natureza. Posso desejar o que é bom, mas não sou capaz de fazê-lo. Porque não faço o bem que desejo, em vez disso, o mal que eu não desejo é o que faço. Contudo, se eu faço o que o verdadeiro eu não deseja, não é mais o verdadeiro eu quem o faz, mas o pecado que está alojado em mim. Desse modo, considero uma regra, um tipo de lei perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo, porque no eu interior concorda totalmente com a lei de Deus, mas nos meus membros vejo uma lei diferente, que batalha contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que opera em meus membros. Que criatura miserável eu sou! Quem me salvará deste corpo sujeito à morte? Graças a Deus, Ele o fará, por intermédio de Jesus, o Messias, nosso Senhor. O que eu acho interessante de Paulo, ele fala assim: agora você que não entendeu, vou botar um resumo. Em resumo, com minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas em relação à minha velha natureza, sou escravo à lei do pecado. Compreendeu? Eu desejo servir a Deus, mas existe uma lei dentro de mim que não quer servir a Deus. Qual é a luta que Paulo está tendo aqui? É a luta do autocontrole. Foi por isso que Jesus Cristo venceu Satanás em todas as suas tentações. Ele tinha autocontrole. Ele dizia: assim está escrito, porque eu vivo o que está escrito. Percebeu? Por isso que ele vencia Satanás. E Satanás não poderia atacar Cristo no autocontrole, porque Cristo tinha autocontrole. Temos que orar para que Deus opere em nós o desejo de obedecer à sua lei. Eu quero que você guarde essa escritura do lado daquela outra do espelho. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13 nos diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem é que opera a salvação em você? Deus. Mas nós temos que desejar ter a salvação em nós, para que Deus tenha um caminho aberto para operar a salvação em nós. Ou seja, uma outra oração que você possa fazer pela manhã é: Senhor Deus,
opera em mim o desejo de odiar o pecado, o desejo de odiar o mundanismo. Opera em mim, Senhor, o desejo de ser a luz do mundo. Ele vai ouvir a sua oração. Lemos uma escritura no início de que Jesus Cristo, se nós guardássemos os seus mandamentos, quem é que viria morar dentro de nós? O Pai e o Filho. E essa promessa está em Isaías, capítulo 57, versos 14 a 15. Eu achei linda essa escritura, que diz assim: continuem construindo, continuem edificando, abram caminho, removam o que impede a vereda do meu povo. Pois assim diz o Altíssimo, o exaltado, o que vive para sempre, cujo nome é santo. Vivo num lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde, a fim de avivar o espírito do humilde e o coração do contrito. João 6,45, Jesus Cristo disse: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Deus, o eterno, o soberano que habita no mais alto dos céus, tem o desejo de morar dentro de um coração humilde, um coração que reconhece que ele nada é. Sabe uma coisa que eu e você somos nessa terra? Pó. Apenas pó. E ainda compramos brigas, né? Compramos ódio uns com os outros. O que um pó falou para outro pó? Você é nada. E de um nada para outro nada, por que você vai julgar o seu irmão? Por que você vai expulsá-lo diante do trono de Deus? Você não quer ser salvo? Ele também. Mas cada um tem a sua dificuldade para ser salvo. Você que tem uma facilidade maior, como Paulo chama os espirituais, devem ajudar aqueles que ainda não são espirituais. Porque se os espirituais estão rejeitando e são eles que representam Cristo, que Cristo é esse que eles estão mostrando que tem ódio por eles. Não é assim que funciona. Você se sente cansado? Você se sente oprimido, humilhado? Você já foi levado diante de um tribunal, jogado no chão, acusado de adultério contra a lei do Senhor? As pessoas que vieram trouxeram pedra nas mãos. Já se sentiu assim? Você se sente um pecador? Você deseja conhecer o Salvador, que tem um nome também chamado Emanuel, o Deus conosco, que habita entre nós? Você deseja ser salvo? Deseja abandonar sua velha natureza e se parecer mais com o seu Redentor? Você realmente deseja ser amigo dele? Uma das falas mais impressionantes é quando o Criador, Salvador e Redentor da humanidade diz assim: venham a mim todos que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois meu jugo é suave e minha carga é leve. Esse é o Jesus que eu conheço. É um Jesus que não condena ninguém ainda enquanto estiver com vida, mas sempre lhe dará a oportunidade, pois se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureçam os seus corações. Essa mensagem eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.